Boa noite, irmãos da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Agradecidos ao Criador por tudo o que temos recebido, iniciamos mais um encontro, buscando orientações seguras em o Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamente no capítulo 27, com o título Pedi e Obtereis, que vai tratar da prece, da qualidade, vai nos dizer da eficácia, dos mecanismos de transmissão dessa energia. Também vai nos instruir sobre a felicidade que a prece proporciona. E nós encontramos um subitem onde Allan Kardec nos instrui sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, no item 18, nós encontramos, abre aspas, os espíritos que sofrem necessitam preces, e estas são proveitosas porque, verificando que há quem pense neles, menos abandonados se sentem e menos infelizes. A prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanimando-os, dando-lhes o desejo de se modificarem, sentindo-se arrependidos e desejando reparar os equívocos feitos. E com isso, vão modificando os pensamentos para melhor, colocando barreiras naturais às vibrações menores que os infelicitavam. Muitas vezes a prece não só alivia, como abrevia os sofrimentos. Encontramos em o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita, de agosto de 1865, lá na segunda parte, no capítulo 1, o título O Passamento, a Morte, o Desencarne. E surge uma questão: sofremos ou não nesse momento de transição? E a resposta: o estado do espírito, por ocasião do desencarne, pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A rapidez deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Nós sabemos, o perispírito acompanha o espírito e deve ser desfeita toda essa malha em que um funde ao corpo físico. E continua a instrução: para o espírito mais evoluído moralmente, o desencarne é como um sono breve, livre de agonia, e o despertar na pátria espiritual é rápido, desembaraçado, pleno de sensações únicas de alívio e de alegria, porque nós vimos desprendimento, o corpo perispiritual. Então, no capítulo 2, nós temos 18 mensagens de espíritos felizes. No capítulo 3, nós temos 6 mensagens de espíritos em condições medianas. E o mestre Lyonês nos informa: nós recolhemos esses exemplos nas circunstâncias mais comuns do nosso tempo, 1800 e tanto. Uma vez que assim pode cada um tirar as mais proveitosas instruções. Então nós não vamos nos aprofundar nesses exemplos de felizes e condições medianas. Porque nós vamos ver aqueles que Allan Kardec traz
que são os exemplos dos capítulos a seguir, que nos mostram os espíritos nas diferentes fases de infelicidade da vida espiritual. E as posições vulgares são as mais comuns e são as de maior número. No capítulo 4, nós encontramos 10 mensagens de espíritos sofredores. Nos capítulos 5, 9 de suicidas. No capítulo 6, 5 mensagens de criminosos arrependidos. No capítulo 7, 5 espíritos insensíveis, impiedosos ou endurecidos. Para que nós tenhamos uma amostra de como estão esses espíritos na pátria espiritual. E o capítulo 8, então, ele complementa com 14 expiações terrestres, nos mostrando as mensagens de espíritos que vieram ao planeta com a missão de exemplificar a todos pela resignação diante dos sofrimentos. Porque, na verdade, não precisavam tanto passar por aquilo, digamos assim. Mas nós também encontramos com esse capítulo que na época de Allan Kardec haviam pessoas que não admitiam a prece pelos desencarnados, principalmente dentro do lar. Mas eles desconheciam ainda a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, de certa forma, matou a morte. Mas hoje ainda nós encontramos esse aspecto. Pessoas que não admitem, porque dizem que a prece vai juntá-los dentro de casa, eles vão ficar perturbando, não vão mais embora. Puro desconhecimento da doutrina espírita ainda hoje. Porque ignoram a influência do pensamento no poder da prece e como age a espiritualidade para que as orações atinjam os seus objetivos. O poder da prece está na pureza dos sentimentos, independendo das palavras utilizadas, também independendo do lugar e do momento em que as proferimos. Orar pelos desencarnados é ajudá-los na libertação dos sofrimentos que eles experimentam. Porque a prece é a fortaleza moral que Deus nos concede para o triunfo sobre nós mesmos. Porque é o traço de luz que nos une aos nossos amados onde quer que eles se encontrem. Também é luz na sombra da doença e vai diluir as nossas energias negativas, vai renovar as nossas forças morais, saturando-nos com vibrações positivas, alterando as paisagens mentais, as paisagens emocionais, as orgânicas, por sutis modificações da nossa intimidade, transformando-nos em seres imbatíveis na busca superior da felicidade permanente. Então é preciso manter o controle emocional em todas as situações, porque o sistema nervoso alterado deixa a vida em desalinho. E os amigos espirituais nos auxiliam. Se dificuldades ameaçam o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece representa a indispensável alavanca renovadora, removendo obstáculos numa figura no terreno duro da incompreensão. É prodigioso o poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental daquele que ora, a se irradiarem energias benéficas do amor para aquele ou aqueles que a recebem.
porque é a irradiação protetora que nasce dos sentimentos e vai até o ser por quem se pede. É um frêmito de amor que se expande e vai ao infinito, derramando-se em bênção sobre aquele que sofre. A prece, numa figura poética, é o amor que beija o sofrimento e o consola. É a caridade que envolve o infortúnio e reanima o que sofre, retemperando-lhe as energias combalidas. Então nós vamos encontrar uma outra instrução do mestre Lyonês, lá no item 20, de O Evangelho, que outros se baseiam na imutabilidade das leis de Deus, dizendo: Deus não pode mudar as suas decisões por pedidos dos homens, porque são imutáveis. Ao tempo de Kardec. Mas hoje também encontramos quem diga isso. Novamente, é um ledo engano e desconhecimento doutrinário. Porque a lei de Deus, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a transgressão, qualquer que seja essa transgressão, duração alguma. Então, novamente, nos socorre o livro O Céu e o Inferno, que nós encontramos alguns aspectos no item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira parte desse Céu e Inferno, lá no capítulo 7, tem o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. O primeiro deles: o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida física. No artigo 3º, eles nos informam: não há uma única, observemos, não há uma única imperfeição moral que não apresente inevitáveis consequências. E aqui nós entramos diretamente na lei de causa e efeito, lei divina, lei que vai nos educar, vai nos reeducar, não é para nos punir. Então, pela reencarnação, as leis de causa e efeito vão nos mostrar o entendimento ampliado sobre a justiça divina, que é amor e caridade. Vai nos mostrar que o funcionamento dessa lei começa em nós, fazendo-nos refletir sobre nossa caminhada. E com isso estimulando ações objetivas para a nossa autorrenovação, porque a nossa passagem é de progresso e de evolução, rumo à perfeição relativa. Então nós vamos compreender: Deus é tão bom que nos dá liberdade de ação, mas Ele é tão justo que nos faz recolher nossos frutos de liberdade. Então nós sabemos, o Cristo já dizia: embora a colheita seja livre, embora a plantação seja livre, a colheita é obrigatória. E a nossa consciência vai acusar. Então, no artigo 9º, nós encontramos: todo mal realizado é uma dívida moral contraída e deverá ser ressarcida. Continuando aquela instrução anterior. Aqui vamos encontrar então, no 16º artigo, arrependimento, expiação e reparação. São as 3 condições necessárias para apagar a falta e suas consequências.
nós temos o remorso no mundo espiritual. O espírito, em vez de estar feliz, sente-se infeliz, procura os construtores da vida, e eles então vão buscar na sua tela mental, na tela mnemônica, todos os quadros que lá estão com essas faltas armazenadas, porque tudo está armazenado no nosso inconsciente profundo ou passado. Então ele se arrepende. Depois do remorso, ele se arrepende. E o arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Aí ele pede uma reparação, que é o reencarne, o planejamento, para retorno à Terra, para fazer o bem àqueles que antes havia feito o mal. Então aí vem a expiação com X, os desafios. E a expiação com X consiste nos sofrimentos físicos, em que nós vamos extirpar alguma coisa que está afetando até o corpo físico. Então nós temos desafios morais, provas físicas e consequentes expiações. No artigo 20º, uma esperança infinita. Deus jamais os abandona. Código Penal da Vida Futura é para todos os espíritos. Então aqui nós temos essa certeza meridiana. Nós nunca estamos sós, nós nos fazemos sós. Então nós encontramos o amigo espiritual Emmanuel quando ele nos traz uma comparação e uma instrução sobre um espírito reencarnado, analisando a situação dos espíritos desencarnados, porque o tema é da prece pelos desencarnados. Então o amigo espiritual inicia nos dizendo: recorda-te dos desencarnados, irradiando sobre eles uma prece sincera. Supõe-te no lugar deles, notadamente daqueles que se ausentaram da terra, carregando aflições e dívidas. Imagina-te longe da convivência dos filhos e pensa como serias grato aos amigos que os socorressem e alimentassem. Imagina-te também na condição daqueles que se despediram de pais enfermos e desvalidos. E como ficarias feliz aos que te substituíssem, dando-lhes carinho, esperança e consolo. Imagina e considera tudo isso. Todos podemos trabalhar em favor dos irmãos que partiram demandando a pátria espiritual e estão em sofrimentos. Aliviemos os espíritos aflitos, é o pedido do amigo espiritual Emmanuel. Aliviemos, diz-nos ele, ou pede-nos ele, os espíritos aflitos
com o bálsamo das nossas preces. O bálsamo é o amor. Lembremo-nos sempre, pede esse irmão, não apenas os reencarnados precisam de prece, mas os desencarnados precisam também, e muito mais. Então, quando nós nos debruçamos sobre a veneranda doutrina espírita, para compreender com mais amplidão todas essas dúvidas que envolvem a todos nós na Terra, nós começamos a compreender a maravilha das instruções que o mundo espiritual não cessa de mandar. E é nesse aspecto que nós nos sentimos confortados e, de certa forma, felizes, porque agora nós compreendemos, mas compreendemos porque nós aprofundamos o estudo. E aprofundando, dissecando, compreendendo, nós introjetamos esse entendimento. E quando introjetamos o entendimento, ele se torna propriedade nossa. Como dizia o mestre Galileu, para que fique eternamente convosco. E é nesse aspecto, então, que nós conclamamos com certeza, porque nós, conhecendo a doutrina espírita, aprofundando o seu ensinamento, nós começamos a ter a fé racional. Então nós vamos com certeza dizer, sim, nós precisamos sempre orar pelos nossos irmãos que estão na pátria espiritual, principalmente aqueles que estão em posições temporariamente infelizes. Porque a infelicidade não é eterna. Pensemos sobre isso, irmãos e irmãs, agradecemos a oportunidade, permaneçamos envoltos na paz do sublime Galileu. Boa noite.